Tá começando mais uma semana deliciosa aqui no Acesso Geral. Bem-vindos ao nosso programa. Você sabe que sempre às segundas, quartas, quintas e sextas eu tô aqui às 6h30 da tarde com programas inéditos e você é sempre a minha companhia deliciosa. Eu amo saber que você está aí do outro lado para acompanhar o nosso programa. A gente faz com muito carinho, com muita dedicação. A gente adora te informar, te entreter, fazer você dar risada na sua casa. Que bom que você está aí, viu? Não se esqueça, a gente tá sempre pelos canais 24 da NET, também 60.2 UHF, nessa parceria entre TV Tech e TV Câmara. Ai, que delícia começar mais uma semana, né? Eu gosto. Às vezes a pessoa fala assim, não, segunda-feira... Agradeça, gente. Começou mais uma semana, você está vivo, com saúde, trabalhando. Algumas pessoas não estão trabalhando, né? Mas vai arranjar um emprego, fica tranquilo, viu? Olha pro Tato aqui, ó. Olha pro Tato. Isso, olhou agora e ó, vais arranjar um emprego. Fique tranquilo, tá bom? Seguinte, hoje tem moda aqui no programa. Eu fiquei até preocupado, porque eu tenho um horror na minha vida, é de entrevistar professora de língua portuguesa e quem trabalha com moda. Porque professora de língua portuguesa, ou professor, falou alguma bobagem, alguma coisa errada ali, eu já fico tenso. Aqui, ó, pizza aqui debaixo do braço, suando. Quem trabalha com moda também. Eu não sei se eu tô bem vestido, aí fico preocupado no andar, entendeu? Mas o Bruno vai contar uma outra coisa pra gente. O Bruno que tá aqui, meu convidado de hoje, Bruno Almeida Maia, ele é pesquisador. E ele também é o idealizador do projeto Literatura e Moda. Ele vai contar um pouquinho sobre esse projeto pra gente. E é um projeto muito legal que tá rolando lá no Sesc. Todas as quintas-feiras ele tá fazendo algumas palestras com temas sobre moda. Essa tem a ver com sustentabilidade também, né, Bruno? Também, é um dos pontos. Um dos pontos não, também. Então, o Bruno já vai contar pra gente. Cheio de presentes aqui, ó. Trouxe vários livros. Já eu vou conversar com ele. E ainda hoje também tem Descubra Jundiaí. Olha, eu sou apaixonado por esse lugar que eu fui, que se chama Rondon. Você já ouviu falar? Fica ali na Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. E é uma casa de sucos aqui super conhecida da cidade de Jundiaí. As pessoas amam. As pessoas, sábado à tarde, tá um solzinho, o pessoal vai lá. Aí vem uma jarra de suco gigante. É uma delícia. Clássico aqui na cidade. Daqui a pouco você vai conhecer, então, os sucos Rondon. Olha, não é propaganda. Parece muito propaganda isso, né? Daqui a pouco você vai conhecer os sucos Rondon aqui da cidade. Não é propaganda. Já disse isso, vou repetir. Porque senão a pessoa vai ficar achando que é jabá. Eu não ganhei nem... Eu tomei um suco, claro. Foi oferecido, né? Também não são grosseiros. Mas não, os Descubra Jundiaí que a gente faz, nenhum é pago, tá? Tudo que a gente escolhe para fazer no Descubra é uma pesquisa que a gente faz. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essa história? Tudo tem que ter uma história, tudo tem que ter um porquê, tá bom? Então, se a pessoa vai achar que eu estou fazendo jabá, eu fico super preocupado, né? Aqui não tem jabá não, tá bom? E com o Bruno também não tem. Bruno, tô bem? Tá ótimo. Tô bem vestido? Eu já quero começar dizendo que atualmente a moda não trabalha mais com essa concepção de certo ou errado, bem vestido ou mal vestido. Pelo amor de Deus. Você tem que vestir aquilo que te expressa e aquilo que você se sente à vontade. Deixa eu ver se eu tô bem... Aqui, ó. Eu adorei essa blusa. Eu gosto, não é? Eu gosto do tênis meio largado. Assim, ai, pelo amor de Deus! Meio largado. Eu acho como meio largado? Só porque tá sujo, Bruno? Não, mas é um Puma, pô, maravilhoso. Não seja modesto, vai. Uma calça Yves Saint Laurent, essa blusa, que é uma blusa Puma, Chanel. Que tem um desenho bacana, enfim, com jeans, que é uma peça que hoje é indispensável no guarda-roupa e combina com você. Eu acho que você tem que estar à vontade com aquilo que você veste, isso é o mais importante. Isso é muito bom, né? Aliás, isso é uma preocupação para quem trabalha com moda, porque quando eu comecei a trabalhar aqui na TV, eu comecei a fazer São Paulo Fashion Week. Certo. Eram aqueles desfiles, as marcas importantes, era uma maneira de se expressar na passarela e vender aquilo que eles estavam tentando mostrar. E hoje em dia, com essa coisa do fast fashion, é muito complicado, né? Você ter alguma coisa que fique permanente, que seja permanente. É mais ou menos isso, é mais complicado trabalhar com moda hoje em dia? Sim, hoje está... Aliás, esse foi um dos temas do primeiro encontro do curso que eu estou ministrando lá no Sesc Jundiaí, justamente que nós vivemos dois movimentos. O do fast fashion, que é dessa moda acelerada, tanto na maneira de produzir quanto na maneira de consumir, e o slow fashion,
que é uma contrapartida do fast fashion que vem propor uma moda menos acelerada, tanto na maneira de produzir também quanto de consumir. Então hoje, como você tem uma variedade primeiro de temporadas de moda, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Londres, Nova York, muitas vezes você não consegue dar conta de acompanhar a proposta de criação de um determinado estilista ou de um determinado criador de moda. Então, com a internet, o que você acha que é tendência hoje, amanhã já não é mais tendência, já se tornou obsoleto, já se tornou ultrapassado de uma certa maneira. Só para a gente explicar para o pessoal de casa, o fast fashion são... Então, a ideia do fast fashion, ela surge a partir dos anos 2000. O fast fashion é uma aceleração, um aceleramento no modo como se produz. Então, se produz mais, cria-se mais oferta para se colocar no mercado e também é um aceleramento da maneira de consumir. Ou seja, se acredita que a cada, ao invés de você atualizar a arara da loja semanalmente ou mensalmente, como era, ou a cada 6 meses, como era no início, pensando primavera, verão, outono, inverno, agora você tem atualizações diárias, muitas vezes. Você vai de manhã numa loja de departamento X, você tem, novos vestidos que chegaram na parte da manhã. No dia seguinte já não tem mais nada. Você tem novas criações. Ou seja, a ideia é de que você precisa alimentar aquela sociedade, aquele público, constantemente para criar desejos. A ideia do fast fashion veio com as lojas de departamento? Ela nasce com as lojas de departamento. Na realidade, a loja de departamento ela é bem anterior ao fast fashion. A loja de departamento ela surge no final do século XIX, mas no modelo que nós temos hoje, muito diferente do XIX, ela traz consigo essa ideia da moda rápida ou do fast fashion, que no Brasil nós temos algumas e lá fora também temos outras famosas. A qualidade cai também? Então, a qualidade é questionável, não só no que diz respeito ao design, ao design do produto, porque muitas vezes são cópias de grandes estilistas que nós vimos nas semanas de moda de Paris, de Londres ou de Nova York, mas também, o que é mais preocupante aí, e é uma das questões que o curso vai questionar, que a pesquisa questiona, que várias pessoas que trabalham na área de moda vêm questionando, é a questão do trabalho escravo, do uso de trabalho escravo. Você não sabe qual que é a origem, qual que é a procedência daquela peça. Então se torna algo duvidoso por conta da qualidade enquanto produto, porque a peça dura às vezes 10 lavadas, mas também se torna duvidoso por conta da procedência ética, ética e enfim... O curso, então, que você ministra tem mais ou menos a ver com isso. Porque quando eu li a questão artesanal, autoral, o artesanal, no fim das contas, é isso, entra no trabalho escravo, mais ou menos? Não, na realidade é o contrário. Na realidade, então, e aí foi o que eu falei para você, junto com o movimento do fast fashion, a partir dos anos 2000, você tem um movimento que seria um movimento contrário, chamado slow fashion. Tá. Basta a gente lembrar da slow motion, aquele processo de desaceleramento da câmera. Então, seria uma proposta de desacelerar enquanto o fast fashion ele busca aceleração. Quem se alia à proposta do slow fashion, de uma certa maneira, procura questionar a procedência desse produto, ou seja, se ele não tem trabalho escravo, trabalho ilegal, se ele foi feito com matéria-prima que tem certificado de ambiental, por exemplo, dependendo se a marca for ligada a valores sustentáveis ou não. Que a maioria delas hoje em dia tem isso. A maioria tem isso no seu, cada uma da sua maneira, algumas questionáveis e outras não. E também não se tem a preocupação de produzir em larga escala, como a gente tem nas lojas de departamento, que, enfim, são super industrializadas, no qual você tem um volume de produção muito alto, até para baratear o custo. Então, você produz uma escala menor e você tem um cuidado com aquele processo de produção, desde a concepção da peça, desde o design da peça, até a execução final. Ou seja, ela se torna, de uma certa maneira, alguns casos mais extremos, de você ter peças únicas e realmente ter trabalho manual naquela peça. Então a gente pode pensar, eu acho que fazendo uma comparação a grosso modo, é aquela coisa do fast food também, né? Sim. Você vai no fast food, você come um monte de porcaria, mas aí você tem o slow food também, que é a comida mais bem feita, com cuidado, isso mais ou menos. Sim, mais ou menos não, eu acho que é um bom exemplo, porque na realidade você também já tem esse movimento contrário
na área de alimentação, que não seria um slow food, né, mas seria uma proposta de pensar o que nós ingerimos, o que nós colocamos nas nossas bocas, né? Como que nós nos alimentamos? Se tem agrotóxico, se não tem, se a carne faz mal ou não faz, qual que é a procedência daquilo. Mas o pano de fundo aí, tanto do caso da alimentação quanto no caso da moda, é pensar a relação que a gente tem com o tempo, porque, enfim, a tendência, tanto do fast fashion quanto do fast food, é que a nossa vida seja um trem descarrilhado, né? De que tudo aconteça da maneira mais rápida possível, de que a gente não tenha tempo para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos, como nós estamos nos inserindo na sociedade, e os movimentos contrários, eles vêm questionar isso. No limite é que vida nós queremos, né? Então, na verdade, a sua palestra, claro, a moda está aí, você fala sobre moda, mas é muito mais o estilo de vida que a gente está levando hoje em dia. Porque a minha formação, né, eu sou pesquisador em filosofia pela Unifesp, a Federal de São Paulo, o que é muito estranho, um pesquisador em filosofia analisar um objeto tão massificado como a moda. Geralmente, os filósofos preferem tratar de outros temas mais sublimes, segundo ele. Você teve algum problema com isso? Eu senti um certo preconceito no começo. Mas aí que tá, na realidade, eu não sou o único a fazer isso, não sou o primeiro e nem serei o último, né? Você já teve, por exemplo, Walter Benjamin, que foi um filósofo alemão, que é um filósofo que eu estudo, do início do século XX, que já analisou o Zimmel, um sociólogo também alemão. Hoje você tem o Gilles Lipovetsky na França. Então você tem filósofos, sim, que vão analisar as histórias dos cotidianos, esses pequenos nadas como a moda, como a alimentação, como a música, enfim, a vida, né, a vida concreta tal como ela é, mas sempre tendo como pano de fundo, como você bem mencionou, que a pesquisa ela fala sobre moda, mas o meu interesse atrás, como pesquisador em filosofia, é discutir questões da nossa sociedade, né, políticas, questões éticas, questões existenciais, que esse é o papel da filosofia. E eu acho que não deixando a moda de lado também, porque a moda é super importante, Sim. né? A moda tem histórias incríveis, a moda contou histórias, né, também muito importantes. E como eu disse para você, nesses 20 anos que eu faço de São Paulo Fashion Week, já vi muita coisa acontecendo. Eu aprendi também muito sobre a história e a gente vai vendo que a história está sendo contada ali, né? É bem interessante isso que você falou, que a história está sendo contada. Eu peço para meus alunos fazerem um exercício com as suas tias mais velhas, desculpa o termo, com as suas mães, coloque no canal Viva, na novela, sei lá, dos anos 80, qualquer tia, qualquer mãe vai comentar, olha, tá vendo aquela calça ali que ela tá usando? Voltou hoje, tá vendo? A moda sempre volta. Na minha época já usava. O que isso significa? É um senso comum, mas é um senso comum dotado de muita sabedoria. Por quê? Porque é como se a moda ela fosse uma espécie de figuração do tempo histórico, ela desenhasse o tempo histórico. Então a gente se lembra de uma década ou pela roupa que usávamos, ou pela música que se escutava naquele período, ou pela comida da moda da época, pelo cheiro. Então é bem isso que você falou. A moda, não só a moda, mas pensando a alimentação, a gastronomia, pensando a música, ela conta também a história e a passagem do tempo. A gente consegue ver a passagem do tempo pela história da moda. Agora, quando eu chego aqui e você fala assim, hoje em dia cada um se veste como quer, hoje em dia cada um tem a moda que quer. Isso também não é preocupante, porque a gente perde meio que a noção de que década a gente está. É uma década meio livre, né? Para música, claro, é super importante, a gente tem as figuras ali que representam a nossa década, o nosso século, século não, que aí é muita coisa, na nossa década, mas aí a gente acaba meio que se perdendo, né? Que roupa que você vestiu naquela época? Que cabelo que você tinha? Porque antigamente eu me lembro, por exemplo, anos 80, né? Aqueles cabelos bufantes, aquela franja. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo muito livre, né? A gente não tem uma referência do que é a nossa década. Então, meu caro, mas essa é a beleza e essa é a tragédia da modernidade, porque na verdade... É uma tragédia? É uma tragédia, mas aí depende do ponto de vista, como você vê, porque ela pode ser bela, como ela pode ser ruim, porque ao mesmo tempo que você tem uma possibilidade de você se expressar individualmente, de que agora eu escrevo a minha individualidade, eu sou responsável pela minha história, isso é uma tragédia, porque você perde completamente todos os referenciais. Isso não só na moda, isso é um problema do homem moderno, da modernidade. A gente perdeu todos os referenciais políticos, econômicos, culturais, religiosos. Não é à toa que cada um fala o que quer, cada um fala o que pensa, às vezes fala muita bobagem, porque não se tem mais um ponto fixo, um
um ponto de partida, um ponto de discussão. É positivo, penso eu, por quê? Porque dá maior liberdade para o indivíduo escrever a sua história, ser dono e senhor do seu destino. Mas é negativo porque, na realidade, você pode cair num vazio existencial muito grande. E é o que todo mundo sabe, mais ou menos, né? Sim, é o que a gente vive hoje. Ou você cai num vazio existencial, ou trazendo para a moda, você cai numa espécie de algo que não tem um certo padrão estético, não tem uma certa coerência estética. Além do fast fashion... Desculpa, não tem uma coerência estética, inclusive, com quem investe, né? A pessoa, às vezes, ela vira escrava do desejo alheio, ou seja, ela compra aquilo que o mercado diz que ela tem que comprar, o que é muito preocupante também. Perigosíssimo isso, né? Com certeza. Sim. É igual eu colocar uma tatuagem, né, gente? Vou colocar tatuagem por quê? Para mim, não serve. Para você não tem significado. Para mim não tem significado nenhum. Se eu quiser colocar uma tatuagem porque todo mundo coloca, aí o negócio está meio desandando. A individualidade não é escrita, ela nunca é escrita somente pela pessoa, né? Mas ela tem que começar pelo menos por você. É o mínimo, você ter consciência de quem você é. Bruno, a gente falou do fast fashion e do slow fashion, que foi a sua primeira palestra, a sua primeira aula. É, a aula inaugural. O que é que vai ter agora, nesse próximo mês? São mais 4 aulas, né? A segunda aula agora é sobre moda. Eu vou falar um pouco da relação entre a moda, a modernidade e a questão do artesanal na modernidade, sobretudo com o surgimento da alta costura, no meio do século XIX, com Charles Frederick Worth, que é considerado o pai da alta costura, e como que a alta costura ela é uma continuidade do artesanal que vai começar a entrar em declínio a partir do século XIX, por conta da Revolução Industrial e do capitalismo moderno, que vai industrializar tudo. Então, o artesão e o artífice, ele vai, de uma certa maneira, ter um espaço meio marginal a partir do século XIX, mas que continua na alta costura. Na terceira aula, a ideia é falar um pouco, e claro, nessa segunda eu vou trazer um pouco dos exemplos de como a questão do costurar teve ligada com a história das mulheres, porque que é uma tradição, sobretudo a partir do século XIX, toda mulher ela deveria fazer parte da educação feminina, saber costurar, saber bordar, tocar piano, cozinhar. Algumas sabiam ler, outras não, aprendiam um idioma, outras não. Então a gente vai passar um pouco por essa relação de gênero também. A partir da terceira aula e da quarta até a última, a ideia é falar um pouco, e essa é a preocupação do curso, já que ele chama Mãos que Tecem o Mundo, a Moda e o Artesanal. É falar um pouco que o processo, existem 2 momentos do processo artesanal. Existe o momento da produção de uma obra ou de uma peça única, feita por trabalho manual, com um tempo de produção distendido, mais demorado, mas existe um processo de artesanal daquele que faz também, ou seja, daquele que, a partir do momento que ele tira uma ideia da sua cabeça e ele materializa essa ideia, ele dá uma forma para essa ideia numa peça, numa obra, ele também se transforma. Ou seja, durante o processo de feitura daquela peça, ele também se transforma durante o ato de fazer. Não só, e a partir do momento que ele coloca uma obra no mundo, que ele coloca uma peça, e aí obra pode ser obra de arte, pode ser qualquer eu estou falando obra, algo que se materializa, algo que sai da ideia para a matéria. A partir do momento que ele coloca uma obra no mundo, ele tem uma responsabilidade não só sobre aquela obra que ele criou, nesse processo artesanal, claro, isso jamais seria impossível no industrial, mas também uma responsabilidade com aquela sociedade, porque ele colocou uma criação nova naquela sociedade, ele colocou algo novo no mundo. Né? Um exemplo extremo disso, por exemplo, perguntaram para o Robert Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica, depois que tinha acontecido a tragédia da bomba atômica no início do século XX, né? Se ele sabia que ia dar nessa tragédia. Ele, não, eu queria a bomba atômica, mas eu não imaginava que isso fosse acontecer. Você criou uma bomba atômica, né, cara pálida? Você não criou um vaso de flores, por favor. Então, você vê que não tem uma responsabilidade nenhuma. Ele criou algo achando que aquilo seria utilizado para fins de paz, quando na realidade só foi para destruição, né? No fim, a importância de tudo que acontece, todas as criações para a gente também. Sim, e como que isso influencia a sociedade, como que nós somos responsáveis em colocar algo no mundo. Tem uma questão de responsabilidade, senso de responsabilidade muito grande. As pessoas cobram só das instâncias políticas, dos políticos, enfim, dos partidos que sejam, mas eu acho que está no momento da gente começar também a pensar nesses pequenos atos do cotidiano, e aí a materialidade das coisas, a criação, seja a criação de um programa de televisão, seja a criação de um livro, seja qualquer coisa, uma roupa, um sapato, qual a implicância que isso vai ter na sociedade que você vive? Né? Eu acho que é uma pergunta a ser feita.
E essa discussão está no Sem nesse discurso. caretice, sem politicamente Não, correto, também que às vezes é um pouco chato, mas assim, eu acho que também tem que ter um limite para as coisas. E tem que ter essa conversa, né? Todo mundo tem que conversar e discutir. Deixa eu só falar para o pessoal de casa. Então, ó, esse projeto, na verdade, o projeto é Literatura e Moda? Então, o nome do projeto de pesquisa que eu estou desde 2012 é a Literatura e a Moda, mas esse curso que eu estou ministrando no Sesc Jundiaí é Mãos que Tecem o Mundo, a Moda e o Artesanal. Então, olha só, é super legal, é super interessante. Todas as quintas-feiras desse próximo mês agora, até o comecinho de julho, né? Das 10 horas da manhã ao meio-dia, é de graça? É gratuito. Olha que legal, curso gratuito no Sesc, lá no Espaço de Tecnologias e Artes. Super legal, vale a pena você conhecer, para discutir um pouco e para você se entender também, né, como ser humano. Eu acho que a gente não está falando sobre moda, sobre roupa, sobre... Não, transcende. Não é uma futilidade. E mesmo, como eu disse aqui, moda não é futilidade. Tem muita história por trás. Mas essa discussão que também a moda traz e que leva para muitas outras coisas, né, Bruno? Exatamente. É a ideia do curso mostrar como a moda, ela hoje, além de ser uma sensibilidade histórica, como você bem mencionou, ela é texto da cultura. Ela expressa a cultura, né? E ela expressa a identidade, a individualidade, mas também expressa a sociedade que acolhe. E está ligada com a sociologia, com a literatura, com a filosofia. Um pouco da minha pesquisa, a tentativa é mostrar isso. Deixa eu aproveitar, Bruno, antes de encerrar, que a gente está com o tempo quase esgotando já, falar desses seus livros aqui. Eu fiquei curioso desse do teatro. Você também trabalha como ator, não, diretor? Na realidade não. É um passado meu aí que está pendente, mas tenho sim uma relação com teatro, tive uma relação com teatro. E esse livro são 2 textos de dramaturgia, né? São 2 peças teatrais que eu lancei em 2014, que eram 2 textos que estavam na gaveta, e que eu decidi publicar para dar vida a isso, materializar a obra de alguma maneira, como eu estava bem dizendo. E tem esses outros 2 aqui, deixa eu mostrar esse primeiro, já que a gente estava falando sobre moda. Que eu participo como colaborador nesses outros 2. E tem a ver com literatura, né? O Moda, Vestimenta e Corpo da Estação Letras e Cores, que é esse da frente, eu sou um dos colaboradores, um dos autores, eu assino um ensaio sobre a relação entre a literatura e a moda no romance Lucila, do José de Alencar. Porque era muito comum os escritores do século XIX, século XX, início do século XX, utilizarem a moda como recurso literário. Seja como metáfora, seja como mostrar o panorama histórico e social da época, seja com a roupa como protagonista da história. Então eu vou um pouco analisar essa relação entre a literatura e a moda. Que é o Moda, Vestimenta e Corpo. E tem esse São Paulo em Palavras. Que é o último, de 2017. Que também são contos sobre a cidade de São Paulo. Cada autor expressa por meio da ficção, né, já que são contos, a sua visão sobre São Paulo. Eu assino um sobre a questão do carnaval, que é um conto meio surrealista, porque a mulher dorme 100 anos, ela acorda 100 anos depois e ainda é carnaval. Enfim, você vai ler, depois eu quero o seu comentário. Bruno, adorei o papo. Eu também quero agradecer obrigado, pelo convite. Adorei, de verdade. Muito obrigado por ter aberto o espaço, aberto a casa. A gente discutiria muito sobre isso, discutiria no bom sentido, né? Porque é muito bom sempre falar sobre quem somos nós e a gente se achando no mundo, isso é muito importante. Obrigado. Obrigado, valeu. Então, todas as quintas-feiras, agora do mês de junho e comecinho de junho, a primeira quinta de junho também, de julho, tem o Mãos que Tecem o Mundo, a Moda e o Artesanal lá no Sesc, das 10 da manhã ao meio-dia, de graça. Vá, aproveite, vá se conhecer, é importantíssimo. Próximo bloco eu volto com o Descubra Jundiaí. Não saia daí, é bem rápido, eu já volto. Eu já estou de volta com acesso geral e agora você vai acompanhar mais um Descubra Jundiaí. Eu fui conhecer lá o Rondon. Na verdade, o Rondon eu já conhecia, mas fui conhecer a história por trás do Rondon Sucos. Hoje, então, no Descubra Jundiaí. O meu Descubra Jundiaí de hoje está assim, ó, bem na minha frente, e eu vou virar para você ver, tá a Serra do Japi, que está aqui do meu lado agora. Desse outro lado tá a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e eu tô bem no quilômetro 69 da rodovia, que fica aqui no bairro do Medeiros, para te mostrar um lugar super interessante que reúne diversas tribos que param aqui para relaxar, para descansar e tomar sucos de diferentes sabores. Hoje você vai conhecer comigo um pouco da história, e são 35 anos de história, da família que trabalha aqui com as frutas Rondon.
contar um pouco aqui da história do Rondon é o Kaká. O Kaká, inclusive, estava me contando aqui nos bastidores que antes, né, de se transformar nesse espaço tão grande aqui, eles jogavam futebol aqui na estrada, né? A gente jogava, colocava um chinelinho lá, fazia uns golzinhos livres e ficava brincando de bola na estrada, porque não tinha movimento. Era uma estrada, assim, sempre teve movimento, que aqui é a antiga Marechal Rondon, né? A gente sempre ficou antigamente era no quilômetro 71, nós ficamos 21 anos lá. E agora a gente está há 15 anos aqui no quilômetro 69. E essa estrada não tinha movimento. Quando acontecia algum acidente ou quebrava algum carro, quem era o socorro era a gente. Pegava o fusquinha nosso, uma caravana velha que meu pai tinha lá e socorria as pessoas. Isso em que ano, Kaká? 83 meu pai começou. 83. Começou com uma barraquinha vendendo fruta, aí depois perdia um pouco de fruta, aí foram lá, meu pai foi no DR, pediu autorização pra gente começar a fazer um suco. Aí nós somos o pioneiro, na verdade, de suco, essas coisas, porque quando meu pai começou não tinha. Tinha lá em Campinas, acho que na Americana era o sucão, era o único que tinha. Nessa região aqui nós éramos os únicos, né? Como é ter a família toda trabalhando, essa união, todo mundo fazendo a coisa acontecer? Como é que é para o senhor isso? É uma satisfação, né, cara? Que comecei com uma barraquinha vendendo aquelas frutas da região e tal, água de coco e devagarzinho. Aí foi, chegamos onde a gente está hoje, que é atendendo esse pessoal aí. Mas é gratificante pra gente, eles trabalham a família toda aqui. O senhor deve conhecer muita gente que não faz parte da família, né? Na verdade não é de sangue, mas que vem sempre aqui e se tornou muito amigo, talvez até irmão, família nesse sentido de estar sempre por aqui. O senhor deve ter muitos amigos assim, claro, né? Tenho clientes há mais de 35 anos. Desde quando eu comecei, 32, 33 anos aí, muitas pessoas até hoje. Eu estou atendendo a terceira geração já. Eu acho muito engraçado é como as pessoas se reúnem e falam, vamos tomar um suco no Rondon, e gente de todas as tribos, né? Os motociclistas vêm, a galera de bicicleta, todo mundo se reúne para isso. É muito engraçado, né? Até cavaleiro vem aqui. Cavaleiro também para aqui para tomar suco. O que você acha que acontece? Você acha que é um ponto de encontro mesmo da galera, da estrada? O que rola? Eu acho que hoje é muito também da dedicação da gente, que a gente se dedica muito, a gente procura manter a qualidade dos nossos produtos desde quando nós começamos. E essa alimentação natural, né? O pessoal querer uma alimentação mais saudável, eu acho que isso daí ajuda muito. Vocês continuem fazendo muito sucesso, continuem trabalhando em família, que isso é o mais importante. E talvez seja isso que faça as pessoas sentirem um carinho tão grande para voltarem sempre aqui. Obrigado, valeu e sucesso. Valeu. Muito bom, adorei. Obrigado a todo mundo, o pessoal da Rondon lá que recebeu a gente super bem. E eu vou ficando por aqui, lembrando que na quarta-feira eu tô de volta. Amanhã tem sessão da Câmara, não tem programa, mas tem reprise durante a tarde, tá bom? Eu espero você sempre às 6h30. Um beijo, até mais.